1 Coríntios quanto? 3. Nós estaremos terminando, né? E aí vamos ser breves aqui nessa conclusão. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 18. 1 Coríntios 3, a partir do 18. A gente vai concluir bem rapidamente aqui, porque é um entendimento pacífico. E aí a gente segue para o capítulo 4. Sei que nós não vamos concluir o capítulo 4 hoje, devido à hora, mas vamos dar uma boa caminhada no capítulo 4. 1 Coríntios 3, a partir do 18. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estouto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, porque são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja a futura, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Então, meus irmãos, esse entendimento aqui, a gente viu na semana passada, que o apóstolo Paulo está aqui ministrando a líderes. Essa palavra é mais específica para líderes da igreja de Corinto, a liderança da igreja que estava ali. E aí Paulo, ele vai trazer a responsabilidade, né, o dever do líder ali para com a igreja, baseado no ensino, baseado na ideia de que estava sendo ensinado para a igreja de Corinto, né? E aí, nesse versículo, a partir do 18, ele vai trazer a ideia de que muitos que estavam ali estavam se achando os caras, os tais, porque eles tinham, na ideia deles, um intelecto, eles tinham um QI, eles tinham, no pensamento deles, lógico, uma inteligência e eles queriam se sobressair sobre os demais. Já viu aquela pessoa que, porque tem alguma universidade, tem aquilo, ele se acha o cara que sabe muito, ele não é humilde, não tem isso? Aquela pessoa que não é humilde, aquela pessoa que se acha, porque sabe alguma, talvez ele acha que sabe alguma coisa, e aí ele quer se sobressair sobre os demais. E aí o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai trabalhar a ideia de que todos nós não somos sábios. Antes nós precisamos aprender do Senhor. Perceba que ele vai dizer que o Senhor, no versículo 20, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e que são vãos, não é? A nossa inteligência, a nossa pseudo-inteligência, não é nada diante de Deus. Por isso que na igreja, cada um é servo do outro. O pastor é servo de vocês do mesmo jeito que o irmão é servo de cada um de nós. Então, um está para servir o outro. Ninguém é mais inteligente, ninguém é mais sábio. Não, cada um somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o entendimento geral dessa parte do versículo 18 ao 23 é a ideia, se eu posso resumir aqui, é que nós precisamos ser humildes. Precisamos entender que nós não sabemos nada e estamos em constante aprendizado com Deus. Constante aprendizado com o Senhor. Agora vá para o capítulo 4. Hoje eu quero me ater ao capítulo 4. Vamos fazer uma leitura até onde der a gente segue. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por um tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso tempo, exemplo, aprendais isto, não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu o que tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, a que também nos reinássemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tomamos espetáculo ao mundo, tanto os anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos moradia certa, e nos fatigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo desse mundo, escória a todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoestai-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como eu não tivesse ido ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Irei ter com vós com a vara ou com o amor, com espírito e mansidão? Amém? Texto um pouco longo, né? Mas que é um raciocínio bem interessante para a gente poder aprender nessa manhã. Meus irmãos, até o presente momento, Paulo está exortando a igreja de Corinto pelas divisões, né? Os irmãos há de lembrar que a igreja estava dividida. Existia várias pessoas ali que estavam fazendo partidarismo, estavam fazendo grupinhos, né? Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Jesus, outro era de Pedro, de Cefas. E aí Paulo, ele combate esses grupos, né, trazendo a ideia da unidade. A gente viu isso nas semanas passadas. Depois da ideia da unidade, Paulo vai trabalhar a ideia daqueles caras que se acham santos demais. A ideia daqueles caras que se acham extremamente inteligentes e que estão acima do baixo clero. É aquele grupo que se diz, eu sou de Jesus, né? Aquele grupo que diz, eu sou de Jesus. Eu não sou ensinado por esse grupo humano. Eu sou de Jesus e eu estou acima do entendimento humano. E aí o apóstolo Paulo, além de trabalhar agora para esses irmãos, para essas pessoas, a ideia da sabedoria, Paulo também vai defender o seu apostolado. Paulo vai defender a ideia de que ele é um servo de Deus, um humilde servo, e que ele aprendeu por Jesus, né? E aí ele vai agora, nessa ideia do capítulo 4, trabalhar ainda com a liderança da igreja, né? Ele ainda vai trazer a ideia com a liderança. E ele vai dizer o seguinte, logo no versículo 1.
Importa que os homens nos considerem quem? Os apóstolos, né? Importa que os homens, vocês, nos considerem como ministros de Deus. O que cada um de nós precisamos entender é que todos nós somos ministros de Deus. O que é ser ministro? Ministro é aquele que ministra alguma coisa a alguém. Né? É um verbo imperativo, né? Ele exprime uma ação. Eu ministro alguma coisa a alguém. Só que esse texto no original grego, a palavra ministro aqui, ele significa hupereta, ou huperetés, a palavra no grego, que nada mais é do que aqueles servos ou daqueles escravos que estavam no barco ali, né, no barco, aqueles barcos de remo, né, braçal ali, eles estavam no fundo do poço ali do barco, do navio, e eles eram aqueles que remavam e colocavam força para o barco avançar. Então, se aqueles caras não botassem ali força, não remasse, o navio não saía do lugar. Entende? Principalmente nas grandes tempestades, ou principalmente nas guerras. Os gregos tinham muito navio assim, onde os escravos iam lá e remavam no fundo do navio para fazer com que o barco avançasse. Então, Paulo está trazendo a ideia de que eu e você nada mais é do que escravos, servos, que estamos no chão do barco, fazendo todo o esforço para o evangelho alcançar as partes mais longe do mundo. Então, que os homens precisam ver em nós que nós somos ministros, dispenseiros, pessoas que estão prontas, fiéis, para servir a Deus e o seu chamado. Amém? E aí ele continua. Ora, além disso, além de vocês serem dispenseiros, além de vocês serem ministros, se quer que os dispenseiros, cada um de nós, nos encontremos fiéis. E aí é um problema. Porque não tem como você ser ministro, não tem como você ser servo, dispenseiro, sem ser fiel ao dono da obra. Não tem como você ser ministro, ou aquele escravo que está lá no barco, sem ser fiel ao dono do barco, ao capitão do barco. Né? Se o capitão dá uma ordem, ó, baixa as velas, todo mundo tem que correr e baixar a vela. Se o capitão diz, ó, recolhe o remo, não é hora de remar agora não, agora é hora de você descansar. Você tem que puxar o remo, botar aqui e respirar. Não tem, se o capitão disser pare de remar, se você continuar remando, possivelmente o barco vai ter problema no barco. Você vai ser considerado um opositor, você vai ser considerado um cara que está contra a ordem. Né? Por isso que Paulo está dizendo, olha, além de vocês serem ministros, além de nós sermos dispenseiros, nós precisamos ser fiéis. Mas fiéis a quem, espiritualmente falando? A Deus. E se tem uma coisa difícil hoje em dia, é encontrar ministros, quando eu digo na esfera pastoral, dispenseiros fiéis. Aqueles que estão ali prontos para se jogar no mar, baseado na ordem do capitão. Né? Tem muita gente pensando mais no eu, pensando no que é confortável para mim. Ah, eu estou naquela igreja porque é confortável para mim. Mas no momento que eu tiver uma situação, eu vou procurar uma outra igreja que seja mais confortável para mim. Isso é ser fiel? Não. Perceba que no final do texto, lá no final, a partir do versículo 9, Paulo vai dizer, olha, parece que vocês estão vivendo num lugar diferente do meu. Porque nós apóstolos, o Senhor Jesus nos mandou para ser esbofeteados, nos mandou para ser injuriados, perseguidos. Então parece que a gente está vivendo num mundo diferente. Percebe? Fidelidade é quando a arma está na cabeça da pessoa, dizendo, negue a Jesus, e você pode atirar, porque eu não vou negar o meu Senhor Jesus. Né? Isso é ser fiel. Verso 3. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós, ou por um tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo.
Paulo está dizendo o seguinte, olha, Paulo está defendendo agora a sua ótica pastoral. Está dizendo, olha, eu não devo nada a vocês. Trocando em miúdos, trazendo para o popular no Alto Zé do Pinho. Eu não devo nada a vocês. Nem tampouco eu estou preocupado com o julgamento humano. Sabe o tribunal humano? Eu não estou preocupado com o tribunal humano. Nem eu mesmo julgo a mim mesmo. Porque, verso 4, porque nada me argui a consciência. O que é isso que Paulo está dizendo? Eu durmo todos os dias com a cabeça tranquila. Eu durmo todos os dias, baixo minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque a minha consciência está limpa. Eu sei o que eu faço. Não devo nada a vocês. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Será que nós, dispenseiros do Senhor, conseguimos dormir com a cabeça tranquila? Conseguimos reclinar a nossa cabeça e dizer, eu tenho a consciência limpa, porque eu sei o que eu fiz hoje, eu sei o que eu fiz ontem, e eu sei o que eu vou fazer amanhã. Tenho essa consciência, não é? Se eu estiver indo muito rápido, os irmãos dizem, viu? Digam, por favor, que eu estou avançando na hora. Portanto, verso 5, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que Paulo está dizendo? Quem é que vai nos julgar? Quem é que vai nos julgar? Deus. Paulo está dizendo, olha, eu não temo o julgamento humano. Eu não temo esse tribunal que talvez vocês estão querendo me colocar para ser julgado. Nem eu me julgo, mas virá um dia que Jesus virá e ele vai trazer luz para as coisas que estão ocultas, para as coisas que estão nas trevas. Percebe que tem um texto que diz que nada está encoberto que um dia não será revelado? Nada. E aí, quando a gente está dizendo isso, não é simplesmente o pecado encoberto, não é isso apenas, é também. Mas é aquilo que muitos vivem numa vida de dupla personalidade. O que é isso? Na igreja é uma coisa e em casa é outra, né? No mundo é outra. Você chega na igreja, o pastor, e aqui ele está falando para a liderança, tá? Está falando apenas, ele não está falando especificamente para a igreja, assim, mas ele está falando para a liderança da igreja de Corinto. Está dizendo, olha, vocês aí, santos demais, que estão querendo me julgar, eu não temo a vocês, não devo nada a vocês. Mas uma coisa eu sei, um dia Jesus vai vir nas nuvens, vai trazer luz para as coisas que estão nas trevas, e cada um vai receber o seu galardão perante o Senhor. Não importa o que você faz, mas Jesus sabe e vai ver tudo. Por isso que muitas vezes eu digo, a vida do cristão é o entreculto. A vida do cristão, aprenda isso. A vida do cristão está no entrecultos. No culto de domingo, a semana todinha, aí tem outro culto de domingo. Você não é crente aqui nesse domingo nem nesse domingo, você é crente aqui, ó. No entrecultos. É quando você está na sua casa, dentro do seu lar, dando exemplo para a sua família. É quando você está na sua escola, dando exemplo para os seus colegas de classe. Você está no seu trabalho, sendo exemplo de Jesus lá no seu trabalho. As pessoas olham para você e reconhecem que você é um servo de Deus. Você é um filho da promessa. Então é no entre cultos. Por isso que Paulo encerra dando uma lapadinha dizendo, olha, Jesus vai vir. Quando ele vir, cada um vai receber o seu galardão baseado naquilo que fez. Minha consciência está limpa. Amém? Amém. Vamos avançar. Me dê 10 minutos aí, por favor. Já são 10 horas. A hora passa, né? Que parece que está correndo. Vamos avançar. Vão anotando as perguntas aí, viu? Manassés está pronto para perguntar. Para responder. Diga, meu diácono. Cecília? Irmã Cecília? Ah, irmã Cecília levantou a mão, está dizendo ali.
Oi. Lembra mesmo? Ela lembra de mim. Ela pensa que me engana, ela está de olho na cesta. Eu sei disso, eu sei. Vem aqui, tio, eu lembro do senhor. Vem olhando ali para a cesta. Tá certo. Versículo 6, Tassiana. Essas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Meus irmãos, desde o capítulo 3, a partir do verso 5 até agora, Paulo está falando figuradamente. Paulo não está citando nomes de pessoas. Perceba que no capítulo 1, ele vai citar nomes. Ele cita o nome de Cleo, né? Que foi ela que mandou a carta e mandou um grupo de irmãos da família dela para ir falar com Paulo. Ele disse algumas pessoas que ele... Foi irmã Cleo não, né? Irmã Cleo é bronca, viu? Tô brincando. Ele cita o nome de irmãos que ele batizou, né? Mas a partir do capítulo 3, a partir do verso 5, ele não vai citar nome de ninguém. Por quê? Porque ele começa a dar lapada nos irmãos. Então ele fala de forma abrangente. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, essas coisas eu coloquei-as figuradamente a mim e a Apolo. Para que ninguém aí fique se vangloriando em detrimento do outro. O que é que Paulo está dizendo? Se eu citasse o nome de Levi, os irmãos iam olhar Levi com um rosto, né? Ah, é Levi, o pecado está em Levi. Está vendo aí? O problema é Levi. Entende? Mas até nisso Paulo se preocupou em não citar nomes das pessoas que estavam fazendo o problema, para que ninguém ficasse e gerasse mais problema na igreja, entende? Os irmãos iam pegar aquele grupo, talvez iam dar uma relapada, mandar para correr, ou não, né? Mas Paulo tem essa preocupação. Pois quem é que faz sobressair? Verso 7. O que tens tu? Verso 7. Pois quem é te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tivera recebido? Paulo está falando especificamente para uma pessoa. Paulo está falando agora para um grupo específico, seleto da liderança. Veja o que Paulo vai dizer, né? Quem é que te faz sobressair? Ele não está citando o nome, ele está dizendo, quem é você que está se achando o cara? Que está se achando o poderoso chefão, cara do filme, né? E se recebestes, por que você está se vangloriando? Como se não tivera recebido. Verso 8. Se estáis fartos, você já está rico. Chegou a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos contra homens. Paulo está dizendo o seguinte, olha, você aí, que acha que recebeu, mas que se vangloria, você está reinando já, né? Você se acha que é o cara. Veja que Jesus nos chamou, os apóstolos, para sermos os últimos. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, um apóstolo, aquele que aprendeu com Jesus, mas me coloco na posição de servo, me coloco na posição de último, porque você está achando que é rico demais, que é poderoso demais, que já está cheio de riqueza, cheio de sabedoria. Verso 10, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, né? Paulo está sendo sarcástico, na verdade. Paulo está dizendo, olha, eu sou louco, mas você é sábio, né? Você é sábio em Cristo. Nós fracos, e vós fortes.
vós nobres, vocês são nobres, e a gente desprezível, verso 11, até a presente hora, até o presente momento, até agora, sofremos fome. Veja a biografia que Paulo está dizendo agora. Olha, até o presente momento, como se dissesse, até o momento que eu estou escrevendo, eu estou passando necessidade, meu irmão. Estou passando fome e sede, nudez. Somos esbofeteados. Não temos uma moradia certa. Nos fadigamos. Trabalhamos com as nossas mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo desse mundo, escória. Veja o que Paulo está dizendo, né? Que desabafo Paulo está dizendo para a igreja. Paulo está jogando o coração dele diante da igreja de Corinto. Está dizendo, olha, eu estou passando fome. Eu não tenho onde morar, eu não tenho uma moradia fixa. Não tenho uma roupa para me vestir direito. Trabalho com essas mãos. Faço de tudo, sou esbofeteado. Em outro momento, Paulo vai ser apedrejado, se fingiu de morto. E vocês estão aí se achando que são ricos, que estão com tudo, que são, que podem, que fazem. Paulo está abrindo o coração deles, né? E nós aprendemos o que com isso? Que nós não somos nada. Nós precisamos das misericórdias de Jesus na nossa vida. Por isso tem muito pastor que diz o seguinte, você está passando dificuldade, isso é pecado. Você já viu alguém dizer isso? Passando sofrimento, teu filho está com um problema, está com uma doença. Rapaz, isso é pecado. Será que não é pecado estar aí? Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós vamos vencer o mundo. Se não está tendo problema, aí é que tem um problema. Se não está tendo problema, meus irmãos, aí é que está tendo problema. Porque da mesma forma que perseguiram e sofreram os discípulos, que são dispenseiros, ministros, fiéis, nós que somos ministros e dispenseiros fiéis, passaremos por problemas também. Mas quando Jesus voltar, o que Paulo diz? Nós receberemos o nosso galardão. Amém? Diga para a pessoa do seu lado aí, você receberá o seu galardão. Para terminar, semana que vem a gente continua. Verso 14 e 15. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está encerrando um desabafo dele, dizendo o seguinte, olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, não é para envergonhar vocês, não. Mas é para ensinar a vocês. Admoestar. Admoestar é ensinar com amor, com carinho, né? Com zelo, com cuidado. Porque, perceba, Paulo tinha autoridade para pegar um cavalo, para pegar uma carruagem, ir até a igreja de Corinto, botar a turma para correr. Não tinha, não? Perceba que os apóstolos tinham poder enviado por Deus. Quando um casal negou a oferta, o que o apóstolo disse? Por que você negou? Vai morrer? Ele caiu na hora, não foi não? Aí a mulher chegou, né, correndo. Meu Deus, o que foi que houve? Ei, vai morrer também. Morreu também. Então os apóstolos, eles tinham autoridade por Deus. Pedro, quando passava, até a sombra dele curava. Então eles tinham autoridade por Jesus para disciplinar a igreja. Para chegar lá e dizer, você, ou pega teu rumo, ou as consequências vai ser aqui e agora. Concorda comigo ou não? Eu tenho esse entendimento que Paulo poderia chegar com uma autoridade dada por Deus, que ele plantou a igreja e era apóstolo de Jesus, para chegar e botar um fim no problema.
Mas Paulo, ainda com esses problemáticos, ainda com essas pessoas que estão dando problema e dor de cabeça, Paulo está dizendo, eu estou falando isso não é para envergonhar você não, meu filho. Estou falando isso, é por amor. Eu estou falando isso como filho. Vocês foram gerados na fé. Eu estou trabalhando como um pai com vocês. Estou falando isso com amor para que vocês escutem e aprendam. Sabe o que eu entendo com isso? Que na igreja do Senhor, há pessoas também que são difíceis de lidar. Não são? Ninguém é santinho, nem é perfeito toda vez. Nem eu, pastor Fernando, não serei bem visto todas as vezes. Vai ter momento que eu vou falar alguma coisa, o irmão vai me olhar troncho. Isso é normal, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então, vai ter momentos que vai ser difíceis o convívio. Mas tem pessoas que é constantemente difícil de lidar. Mas até essas pessoas carecem do amor de Deus. Até essas pessoas que têm dificuldade de relacionamento, ou que talvez geram empecilho na igreja, não cabe a nós julgar, porque cada um prestará contas a Deus. O que cabe a nós é amar. Jesus disse o quê? Resuma os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que cabe a mim e a você é amar. Perdoar, liberar perdão, chorar junto. É o quê, irmão? Está passando dificuldade? Eu passo também. Vamos orar e a gente vai vencer. Isso gera crescimento na igreja. Então, meus irmãos, se a gente pode resumir hoje essa primeira parte, e a gente vai terminar semana que vem o capítulo 4, já entrando no 5, é a ideia de que nenhum de nós podemos andar com o nariz em pé. Primeira coisa. Precisamos ser humildes, baixar a nossa cabeça e entender que nós somos nada, não merecemos nada, e se não for as misericórdias do Senhor, nós não estaremos nem aqui. Primeira coisa. Segundo, entender que precisamos sofrer por Jesus. Um estágio de bênção constante tem que ser gerado um alerta. Vai ter momento de dificuldade, mas o que está preparado por nós lá no céu é maior do que todas as coisas. Então isso nos gera esperança, nos gera expectativa de que nós estaremos alcançando o galardão no céu. E por último, entender que toda repreensão é em amor. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós talvez do Senhor estamos sendo admoestados, é por amor. Cada um de nós temos a nossa importância para o Senhor. Amém?